Caros irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações. É sempre uma alegria para nós conversar sobre assuntos do Evangelho. Hoje iremos discutir um pouco sobre o item 8 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, o item 8, a virtude. Muito bem, este item, a virtude, que está no capítulo 17, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito pelo espírito François Nicolas Madeleine em Paris, 1863. Enfim, o que é virtude? Virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Isto é o que se chama de virtude. Mas homem de bem é descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 17, no item 3, onde elenca uma série de atributos que tem essa pessoa para ser chamada homem de bem. É aquele homem que pratica o bem em todas as circunstâncias. Ora, esta ação no bem é o que nós chamamos de amor. Amor é todo atributo, é toda ação que materializa na caridade. É um elenco enorme de atributos. É o que nós chamamos de sentimentos do bem. A bondade, a caridade, a alegria, a fraternidade, a amizade, a esperança, a fé, justiça, benevolência, indulgência, perdão, prudência, paciência, modéstia, humildade, honradez, desapego, honestidade. Citamos apenas algumas. Há um elenco enorme de sentimentos do bem. Se a pessoa pratica esse tipo de sentimento, ele é uma pessoa benevolente, é uma pessoa que está sempre praticando a bondade. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Os atributos do homem de bem. Se nós observarmos, buscarmos lá no item o homem de bem deste capítulo, nós vamos observar que ele tem ali mais ou menos umas 40 condições de práticas do amor que caracteriza um homem de bem. O oposto da virtude é vício, é o vício. Vícios ou defeitos morais é o oposto da virtude. O que é vício? É o conjunto de atributos humanos que leva o homem a praticar o mal. Tudo aquilo que leva o homem a praticar o mal é chamado de vício ou defeito moral. Também há uma enorme quantidade deles. Aqui citamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o melindre, o ódio, o rancor, a mágoa, a maledicência, a raiva, a inveja, malevolência, preguiça, ganância, luxúria, gula, desonestidade, corrupção, drogadição, mentira, sexolatria. Enfim, tudo isso são vícios que traduz a prática do mal para quem o pratica. Aqui citamos também alguns. Todas as vezes que praticamos um vício, sempre ele vai nos levar à dor e sofrimento. A virtude nos leva à felicidade e os vícios nos levam à dor e sofrimento. Por isso, é de capital importância meditarmos na nossa possibilidade de sempre erradicarmos os vícios e praticarmos as virtudes, quaisquer que sejam elas. Ora, o vício e a virtude é um atributo que está arraigado em nós. Nós vamos, à medida que vamos passando, nós vamos desapegando-nos dos vícios e conquistando as virtudes. É uma tendência trazida nas encarnações de nossas vivências passadas.
tendência natural que trazemos de vivências passadas. Vícios e virtudes estão arraigados, estão gravadas em nós como espíritos, e nós estamos trabalhando para isso, para desfazer os vícios e fixar as virtudes. Então, vícios e virtudes são gravadas em encarnações anteriores, e toda a nossa reencarnação, usando o nosso livre-arbítrio, sempre é conquista de virtude e correção de vícios. Todos nós reencarnamos com essa premissa: conquistar as virtudes e corrigir os vícios. Quando nós conquistamos as virtudes, nós vamos corrigindo, nós vamos resolvendo as nossas desavenças do passado, os nossos erros do passado. As virtudes nos permitem corrigir os erros do passado. Como diz o evangelista, o amor cobre a multidão dos pecados. Pedro é que nos disse isso. O amor cobre a nossa multidão dos pecados. Significa que as virtudes vão nos proporcionar energia para corrigir os erros que nós praticamos, seja nesta vida ou em outras vidas passadas. Isso nos permite a evolução. Por isso, é necessário que todos tenhamos a consciência de que nossa encarnação é sempre para melhorar, nunca para errar. Ninguém reencarna para fazer o mal. Todos reencarnamos para fazer o bem. É esta reencarnação que nos permite ser aquele espírito traçado na evolução sublime para chegar até a condição de espírito puro e convivência com Deus. Ora, quando nós somos criados simples e ignorantes por Deus, Deus nos criou como princípio inteligente, desprovido de todo conhecimento, desprovido de todo sentimento. É isso que significa simples e ignorante, sem sentimento e sem conhecimento. O princípio inteligente criado por Deus tem uma premissa, tem uma meta. Essa meta Deus determinou ao princípio inteligente da sua criação. É atingir a condição de espírito puro. Para isso ele vai evoluindo, conquistando o conhecimento e conquistando sentimentos. Conhecimento da forma de informações que ele vai acumulando em si. Ele passa em evolução, passa para espírito humano, depois chega a espírito superior, chega a espírito perfeito até atingir a meta final, que é o espírito puro. Essa meta nós recebemos de Deus. Ora, quando o princípio inteligente começa a sua trajetória evolutiva, antes dele atingir o ponto da conquista do livre-arbítrio, ele sempre é conduzido pelos mentores, pelos espíritos condutores da evolução. Ele é conduzido. À medida, ou seja, no momento em que ele conquista o livre-arbítrio, ele adquire a condição de espírito humano. O livre-arbítrio agora dá a ele uma nova perspectiva de vivência. Ele tem agora que caminhar para atingir a sua meta de espírito puro, escolhendo os caminhos. Ou seja, agora ele tem a prerrogativa de escolha dos caminhos. Essa escolha dos caminhos vai ser realizada através de erros e acertos. Sempre erros e acertos. Se ele somente escolhesse os acertos, as coisas dentro das leis de Deus, ele atingiria a sua meta de espírito puro, percorrendo uma reta diretamente às condições estabelecidas para a sua meta final. Ou seja, era um caminho livre de sofrimento. Entretanto, o desamor, que são
categorizado pelos erros, vai trazer a ele uma situação diferente. Quando ele erra, quando ele entra nos erros que são ações contra as leis de Deus, ele desvia daquele caminho reto para atingir a sua meta. Esse desvio vai lhe causar dor e sofrimentos. E então, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta da dor. Quando os erros que ele pratica causam dor e sofrimento, ele tem vontade de retornar à condição de caminho natural de acertos de amor. Quando ele assim escolhe voltar à reta de amor e de virtude, ele repara o erro cometido, realiza a reparação das faltas. Assim, os erros levam a dor e sofrimento. Quando ele percebe que para sair da dor e sofrimento ele precisa reparar os erros, esta reparação o faz retornar ao caminho das virtudes, ao caminho do amor. E assim nós vivemos inúmeras reencarnações, incorrendo em erros, desviando do caminho. A dor e o sofrimento nos faz reparar o erro e voltar ao caminho do amor, e assim, várias e várias vezes, erramos, reparamos, erramos e reparamos. Inúmeras encarnações assim procedemos. Até que um dia nós resolvemos não mais errar, só praticar a virtude. E aí estamos perto de atingir a nossa meta final. A reparação dos erros cometidos é feita com a prática das virtudes. As virtudes, quaisquer que sejam elas, dão-nos forças para reparar os erros. Esta reparação dos erros nos faz aprender a não errar mais. Ou seja, a reparação, a dor e o sofrimento faz-nos aprender, ou seja, conquista o aprendizado do caminho reto. O aprendizado nos leva à condição de homem de bem, declarado no Evangelho. O homem de bem é o homem que pratica o bem em toda a sua acepção, é aquele que pratica as virtudes, como já falamos. Ou seja, quando chegamos à condição de homem de bem, nós adquirimos uma maturidade espiritual, que Kardec chama isso de maturidade do senso moral. Quando nós, atingindo essa situação de homem praticante do bem, nós temos uma maturidade espiritual que vai nos fazer refletir sempre na conquista de todas as virtudes possíveis de levar-nos à condição evolutiva de nossa meta final. Essa maturidade do senso moral nos leva a uma vida mais feliz. Conquistamos a felicidade quando adquirimos essa maturidade do senso moral. Esta vida mais feliz vai nos levar a um viver excepcional. É que chamamos de quando nós adquirimos essa consciência. Viver é um desafio sublime. Quando nós optamos pela prática das virtudes, saindo dos vícios. Viver é um desafio sublime é uma expressão dada ou trazida a lume pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, e isso está no livro Desafios e Soluções. A expressão dela é isso aqui. Viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Ou seja, a vivência na sublimidade da vida é uma sabedoria, é uma bem-aventurança que qualquer um pode ter. Essa bem-aventurança está à disposição de todo aquele que resolve
decididamente por evoluir, autossuperar-se na autocorrigenda para alcançar o caminho, a comunhão com Deus. Então, todos nós temos essa prerrogativa. Todos nós temos à nossa disposição a liberdade de escolha, a liberdade de evoluir, praticando as virtudes, a reforma íntima, ou a liberdade de permanecer no vício que nos leva a mais dor e a mais sofrimento e mais duras encarnações. No Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec assim pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. De novo, todas as pessoas têm a sua capacidade de conquistar as virtudes. Ora, cada uma das virtudes tem um mérito próprio, a alegria, a bondade, a humildade, cada uma delas tem um caminho energético específico e próprio, que vai nos levar a uma maior evolução. E isto nos dá a certeza de sempre que eu voluntariamente resisto aos maus pendores, eu estou conquistando virtude. Isso é importante. É uma resistência voluntária, quer dizer, é uma ação voluntária, não é uma ação imposta. Alguém nos obriga, você tem que ser virtuoso, você tem que praticar a virtude. Isso é uma ação externa, de fora para dentro. Esta ação, ela pode ser ativa e beneficiar só em um momento, mas com o passar do tempo ela desaparece. Mas aquela ação consciente, voluntária e decidida, ela fica permanente em nós, espíritos imortais. Então, é uma ação voluntária de realmente melhorar a nós próprios. A mais meritória de todas é a caridade. A caridade significa a materialização do amor. Amor, virtude, caridade. É uma sequência natural. Como diz Paulo de Tarso, né? As três virtudes mais importantes é a fé, esperança e caridade. A caridade é a materialização do sentimento mais nobre de todos os seres do universo, o amor. As virtudes são concessões de Deus ou são conquistas da criatura? Quer dizer, as virtudes são Deus que nos dá a virtude ou são nós que as conquistamos? A resposta disso, Emmanuel nos fala no livro Consolador, na questão 253. A resposta dele: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Quer dizer, as virtudes são conquistas pessoais. São ações que nós realizamos para adquiri-las. Não é uma ação gratuita de Deus. É uma ação voluntária e decidida nossa, para a conquista, pelo esforço próprio, dessa condição de espírito virtuoso, de homem virtuoso. Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, fala-nos interessantemente isso aqui,
A dificuldade não está no exercício da virtude, mas da oposição que lhe faz o vício, que com ela contrasta. O vício não cede o lugar sem luta. Olha que expressão. O vício não cede o lugar sem luta. Ele sempre, tenazmente, quer manter a pessoa enrolada na sua ação negativa. O vício sempre puxa a pessoa, sempre. Para que a pessoa saia do vício, ela precisa lutar. Ela precisa ter um esforço enorme para isso. Ou seja, a virtude sempre é conquistada com luta de todos nós. Toda vez que um vício se nos aparece como ação pessoal, nós temos a liberdade de continuar no vício ou aplicar uma virtude que combata esse vício, libertando-nos para uma vida mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.